Biotecnologia trata-se do conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos ou parte deles para a produção de um produto. Esse produto deve ter importância social, ecológica ou ambiental. A biotecnologia tem diversas aplicações. Tanto pode ser aplicada na agricultura, como na indústria de alimentos, indústria têxtil, na saúde, energia, química, meio ambiente e muitas outras aplicações. Nesse vídeo focaremos na aplicação da biotecnologia na agricultura. A agricultura e a biotecnologia se aliaram para tornar o cultivo de plantas mais eficientes. Pragas, doenças e problemas climáticos, por exemplo, sempre foram obstáculos à produção de alimentos. Porém, a engenharia genética permitiu a criação de tecnologias que reduzem as perdas e aumentam a produtividade das lavouras. Essa associação já permitiu o desenvolvimento de espécies vegetais resistentes a insetos e tolerantes a herbicidas, assim como o milho BT, que tem resistência a percevejos, e a soja transgênica, que é resistente a um determinado herbicida. Cientistas de todo o mundo trabalham para o desenvolvimento de plantas com características complexas modificadas, cuja expressão envolve vários genes. Há exemplo da tolerância ao estresse hídrico. O futuro também aponta para a criação de vegetais transgênicos que contenham propriedades nutricionais melhoradas ou que produzam medicamentos. Se entrarmos nas técnicas que envolvem a biotecnologia, falaremos um pouco da estrutura do DNA. A descoberta envolve 3 pesquisadores, principalmente. Rosalind Franklin, que foi a primeira pessoa a, entre aspas, fotografar o DNA, e Watson e Crick, que foram as pessoas que descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA. Em sua estrutura primária, apresentou ligações peptídicas lineares, quando em sua estrutura secundária ou terciária, apresentou uma dupla hélice formada por pontos de hidrogênio entre os peptídeos. Marcadores genéticos são caracteres de herança mendeliana simples, em que o padrão fenotípico individual pode ser experimentalmente determinado de modo a permitir que a segregação de locus, marcador responsável pelo caráter, seja acompanhada. A análise de segregação requer a existência de pelo menos 2 formas alélicas, ou seja, a existência de polimorfismo no locus marcador. Os principais marcadores são isoenzimas, RAPD, RFLP, microsatélites e AFLP. Isoenzimas apresentam caráter genético codominante. Não precisam necessariamente que se conheça a sequência gênica. E as principais aplicações são na diversidade genética e fingerprint. Essa técnica se baseia na presença de isoenzimas. Isoenzimas são enzimas que apresentam a mesma função com sequência gênica diferente. O RAPD também não precisa do conhecimento dessa sequência, porém ela apresenta caráter dominante. Ele é aplicado no fingerprint, na diversidade genética e no mapeamento genético. Consiste numa ampliação randômica do DNA pela técnica da PCR. O RFLP tem uma expressão também codominante, porém é necessário que se saiba a sequência. Ele é usado na análise filogenética, fingerprint, diversidade genética e no mapeamento genético. No RFLP são usadas enzimas de restrição, que fragmentam o DNA em locais determinados. Esses fragmentos apresentam características específicas de cada DNA. Os microsatélites são técnicas caras de caráter codominante e têm a necessidade do conhecimento do DNA. Esse conhecimento será usado na produção das sondas. Ele é usado no mapeamento genético, fingerprint, diversidade genética e análise filogenética. Ele se baseia em sequências repetidas em tandem, lado a lado. A FLP apresenta caráter dominante. Não tem a necessidade do conhecimento prévio do DNA. Ele é usado no mapeamento genético, diversidade genética e fingerprint. É uma das técnicas mais complexas, pois usa tanto PCR quanto hibridização por membranas. A Lei de Biossegurança estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo,
a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, OGMs, e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Ela considera atividade de pesquisa a realizar em laboratório, regime de contenção ou em campo, como parte do processo de obtenção de organismos geneticamente modificados e seus derivados, ou de avaliação de biossegurança de OGMs e seus derivados, o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação do meio ambiente e descarte de OGMs e seus derivados. Ela considera também a atividade de uso comercial de OGMs e de seus derivados, a que não se enquadra como atividade de pesquisa e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGMs e seus derivados para fins comerciais. As atividades e projetos que envolvam OGMs e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta lei e de sua regulamentação, bem como eventuais consequências ou efeitos advindos de seu descumprimento. Considera-se atividades e projetos no âmbito de entidades os conduzidos em instalações próprias ou sob responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. As atividades e técnicas de que se trata essa lei são vedadas às pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. Os interessados em realizar atividades previstas nessa lei deverão requerer autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, que se manifestará no prazo fixado em regulamento. Para efeitos dessa lei, considera-se organismo toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. Ácido desoxirribonucleico, DNA, ácido ribonucleico, RNA, material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à sua descendência. Moléculas de DNA e RNA recombinante, as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de DNA e RNA, natural ou sintético, e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda moléculas de DNA e RNA resultantes dessa multiplicação. Considera-se também segmentos de DNA e RNA sintéticos equivalentes aos de DNA e RNA naturais. Engenharia genética, atividade de produção e manipulação de DNA e RNA recombinante. Organismo geneticamente modificado, OGMs. Organismo cujo material genético, DNA ou RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Derivados de OGMs, produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação, ou que não tenha forma viável de OGM. Célula geminal humana, célula-mãe, responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. Clonagem, processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. Clonagem para fins reprodutivos, clonagem com a finalidade de obtenção de indivíduos. Clonagem terapêutica, clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. Células-tronco embrionárias, células do embrião em que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo.